cuidado é o Deus da provisão. E como que isso se aplica a nós hoje? Nós estamos em um tempo onde nós estamos clamando por amor. Deixa eu estar aqui com ele. Apesar de eu não ser da Madureira, mas eu acompanho muitos trabalhos da Madureira, eu havia e vejo alguns outros jovens amigos meus, e eu vejo como a Madureira tem clamado por avivamento e por fogo de Deus. E quando eu olho para o texto de 2 Crônicas, capítulo número 7, versículo 14, agora quando eu falei 13, me perdoe, versículo 14, eu estou vendo um protocolo para o avivamento. Porque enquanto lá em 2 Crônicas ele falava sobre sarar a terra do mal, para os dias de hoje ele está dizendo: eu vou acabar com o pecado, eu vou acabar com a iniquidade, eu vou acabar com a frieza espiritual que está acabando com o meu povo. Eu derramarei o meu espírito, como disse Joel, sobre toda a carne. Eu derramarei o meu espírito sobre todos aqueles, mas para isso eu preciso que o meu povo se volte para mim. E é aqui que eu quero desenvolver a minha mensagem, porque o texto nos traz 4 princípios e 3 resultados, 4 práticas e 3 consequências dessas práticas. A primeira coisa é, ele está endereçando isso, e o destinatário tem uma identidade clara. Quem é? O meu povo. Essa mensagem não é para o mundo que está lá fora, mas é para quem está aqui dentro. Sabe por quê? Porque existe uma geração de cristãos que acha que o avivamento é para o mundo. Não é. Avivamento é para a igreja. Mas uma vez que a igreja é avivada, o mundo é impactado. O avivamento no país de Gales começou com algumas pessoas buscando a Deus. Mas depois que os jovens foram cheios do Espírito Santo, quando os homens e mulheres iam para os lares beber, por causa da santidade que havia naquele lugar, eles pegavam um copo de bebida alcoólica, mas não conseguiam levar a boca, porque a igreja estava impactando o mundo. Porque primeiro começa na igreja, começa na juventude, começa no ciclo de oração, mas depois alcança as escolas, alcança as faculdades, alcança o serviço, porque primeiro ele move com o seu povo. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, a palavra não é para lá, é para cá, não é para o mundo, é para mim, é para você. Deus está chamando a igreja de volta ao lugar onde ela nunca deveria ter saído. Você sabia que a responsabilidade pela condição da nação é culpa da igreja? Sabe por quê? Nós somos embaixadores de Cristo na terra, não é? É bíblico. E se nós somos embaixadores de Cristo na terra, a nossa missão é manifestar o reino aqui. E se eu entendo que o meu papel é manifestar o reino aqui, quando como igreja eu me posiciono, eu vejo a diferença na sociedade. Você quer uma prova disso? Eu não vou falar de mim, não. Eu vou falar de prova. A segregação racial nos Estados Unidos acabou com Martin Luther King, resultado de um avivamento. O avivamento da Rua Azusa. Na época, brancos e negros não sentavam nos mesmos lugares. Mas quando William Seymour começou a pregar, cheio do Espírito Santo, as pessoas entravam dentro da igreja e não tinha diferença entre rico e pobre, branco e negro, homem famoso e homem normal. Não. Estavam todos juntos, porque uma igreja avivada transforma a sociedade, muda a cultura, transforma o pensamento. É por isso que começa aqui. Se o meu povo, que se chama, nós somos povo de Deus. Nós somos escolhidos e separados por Ele. E sabe o que é mais lindo nisso, meu pastor? É porque nós temos o benefício de sermos chamados filhos de Deus. Irmão, eu estou falando para você que o Deus Todo-Poderoso
desenvolveu você foi as microias macrocélulas. O DNA e a forma como ele estava construído. O teu RNA, a tua genética, todas as características do teu corpo, até as deformidades, ele sabia de tudo. E esse Deus Todo-Poderoso olha para mim e para você e diz: é meu. Eu escolhi. Eu chamei para mim. Eu escolhi fazer diferente. Como Paulo disse: não vos conformeis com o mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Em outras palavras, não vivam como as pessoas deste mundo vivem, porque vocês são diferentes. Vocês são nação eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido por Deus. Mas deixa eu entrar nos princípios, porque eu preciso correr. O primeiro princípio para o meu povo é se humilhar. E eu acho interessante por que Deus começa com a humilhação. Na hora que eu cheguei, aquele obreiro aqui estava contando o testemunho dele. E uma das coisas que ele falou foi que em determinado momento, quando o homem olhou para ele e disse: se vira, ele falou assim: agora sou eu e ele. Sabe por quê? Que começa com a humilhação? É porque o humilhar no original aqui é literalmente se dobrar. Ou seja, quando o texto diz assim, se humilha, ele está falando: tu não consegue sozinho. Você não aguenta sozinho. Mudar a realidade do mundo com as tuas forças, tu não consegue. Mas se você se dobrar diante do Deus Todo-Poderoso, se você reconhecer a tua finitude e a tua limitação, então eu, o Senhor, mudo a tua história, transformo a tua vida, eu resolvo o teu problema, porque primeiro você se humilhou. E sabe o que é lindo nisso? É porque não começa com oração. Começa com eu quis ver. Não começa com oração. Começa com a. É porque se eu entrar na presença de Deus sem antes estar humilhado, não adianta. Se eu entrar na presença dele achando que eu consigo alguma coisa, eu não posso nada. Se eu entrar na presença dele achando que eu tenho força, que eu tenho poder, que eu tenho capacidade, não adianta de nada. Mas quando eu entro na presença dele dizendo: eu sou pó, e pro pó eu vou voltar. Então eu estou como Paulo dizendo: mesmo na minha fraqueza, eu continuo forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Sabe por que o texto começa assim, Deus começa assim? É porque a gente tem uma necessidade de autossuficiência. É ou não é? A gente não gosta de depender de ninguém, não, irmão. Quem é que gosta de depender de alguém aqui? Ninguém. Uma das coisas que a primeira coisa que um jovem, quando atinge seus 18 anos, quer conseguir a sua independência. Porque ele não quer continuar dependendo de ninguém. É por isso que é destruição do próprio ego. É porque eu que não gosto de depender de ninguém, estou olhando para ele dizendo: eu dependo, eu preciso, eu necessito. Se não for o Senhor, eu não consigo. Já tentei várias vezes e quebrei a cara. Já tentei várias vezes e não consegui. Mas eu sei que se eu buscar, que se eu me humilhar, que se eu me dobrar, então eu vou conseguir. Porque é o Senhor fazendo. A glória é tua, o poder é teu, o domínio é teu. E quem faz é o Senhor. É por isso que a gente começa normalmente a oração ajoelhando. É simbólico.
dobrando e reconhecendo: eu não sou nada. Só que aqui está o grande segredo do crente. Quando eu entendo que eu não sou nada, aí é que eu posso todas as coisas. Porque Ele me fortalece. É isso que o salmista fazia. Ele se dobrava. Salmo 37:5: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele te fará. Provérbios: confia no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Mateus 6: entra no teu carro, fecha a tua porta, ora ao teu Pai que está em secreto. A humilhação precede a honra. Aí depois de se humilhar, ele entra no segundo princípio. Qual é o segundo princípio? Existe a glória dele, mas a graça dele é tão grande que ele derrama o Espírito dele sobre nós e nos faz viver um extraordinário quando nós nos conectamos a ele. Eu tenho 5 minutos para terminar. O terceiro princípio: buscar não é fácil. Sabe o que eu acho interessante? É porque ele está sendo muito específico: buscar a minha. A Bíblia é repleta de menções sobre a mão de Deus, não é? A mão de Deus está estendida sobre tal. A gente até costuma falar isso: que a mão de Deus te abençoe, que a mão de Deus repousa sobre ti. Quando a Bíblia fala de mão, ela está falando de provisão. Só que o texto não está dizendo para buscar provisão. Está fácil. Sabe o que fácil significa aqui, pastor? Significa que Deus não está atrás de pessoas que estão buscando a provisão. Deus está atrás de pessoas que desejam a presença dele diante de todas as coisas. Tem muita gente buscando a Deus pelo que ele pode entregar, mas Deus está atrás de adoradores que o adoram em espírito e em verdade, que buscam a ele não pelo que ele pode entregar, mas por quem ele é. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, aquele que era, aquele que é e que há de vir. Ele é o meu Todo-Poderoso, ele é o Pai da eternidade, ele é o príncipe da paz, ele é a rosa de Sião, ele é o meu Todo-Poderoso, ele tem o controle de tudo na palma das suas mãos, as galáxias, as células, as microcélulas, ele conhece tudo e ele quer que nós busquemos, porque ele é. A nossa terra, há um avivamento prestes a chegar, mas para experimentar esse avivamento, nós precisamos nos dobrar diante dele, reconhecer que nada somos, temos fome de Deus, e como o salmista diz: a minha alma